Estão vendo, né? Pois não, você vai falando que eu vou mudando. Então, como o Jorge colocou, né, ele solicitou que a Dani fizesse essa análise da série de chuvas ali da Exalc, uma série de 1917 a 2023. A Dani, ela fez algumas análises, como o Jorge colocou, né, análises preliminares, análises estatísticas preliminares dessa série. Então, bom, aí está descrito algumas análises que ela foi feita, que ela aplicou. Se você puder passar, Jorge, para a próxima. Bom, de uma forma geral, né, a média da série inteira, de 17 a 23, de 106,33 milímetros. É isso considerando todo o período, isso é simplesmente uma média, né? E a distribuição que ela obteve, essa distribuição é uma distribuição assimétrica, o que indica a presença de extremos, né? Tem extremos positivos e negativos, mas tem quantidades de extremos muito elevadas que causam esse tipo de distribuição na série. Um outro resultado, também geral, é uma mediana menor que a média, que sugere a presença de secas mais frequentes do que períodos úmidos, tá? Então, de forma geral, essa análise preliminar indicou isso. Pode passar, por favor, Jorge. Voltando à distribuição ali, agora de forma gráfica, ficou um pouco mais claro, né? Você vê essa distribuição ali com 275 meses, essa distribuição mensal. Então, você tem 275 meses da série com acumulados ali da ordem de um pouco acima de 250 milímetros, e lá para frente, né, a parte menor ali, acumulados bem baixos. Então, essa é a distribuição da série, o que indica essa distribuição, né? 55% do tempo você tem períodos mais secos, em média, tá? Pode passar, Jorge. Aqui, né, analisando toda a série, para a gente ver variabilidade, né, ao longo do ano, você mostra o período seco, né, como todo mundo sabe, concentrado ali entre mês 4 e mês 9, né, setembro, acabando o período seco. Nós estamos agora no mês 10, a tendência, né, com base nessa análise, é que nós saímos do período seco e entremos no período úmido. Mas esse gráfico box plot é bem interessante, né, que ele mostra ali, em vermelho você tem a média de longo período, e você tem a curva laranjada, a média mensal. Então, por exemplo, janeiro ali, né, a média da ordem de 250, né, o mês 1 ali, o primeiro bloquinho, você tem uma média de 250, mas você teve uma variabilidade entre 150, já teve janeiros, né, que apresentaram 150 milímetros, e janeiros que apresentaram 300 milímetros. Então, esse tipo de análise, né, de box plot é interessante, que mostra essa variabilidade dentro do mês, né? Você tem a média de longo período, média mensal longo período, mas você vê que dentro do mês ela ainda varia bastante. E ainda tem, né, esses pontos pretos que caem fora, são eventos extremos que ocorreram em algum momento da série histórica. Em resumo, não dá para falar com base, né, na situação atual, que estamos enfrentando uma super seca que nunca foi observada. O Jorge mesmo colocou ali em 74, né, já teve observações de extremos, e a série mostra esse ciclo natural, que tem os valores médios, mas também tem pontos fora da média, que é natural. Pode passar, por favor, Jorge. Essa análise é bastante ilustrativa. Ela mostra ali quantidade de eventos extremos acima do P95, né? Então, ao longo de todo o período, eles têm a precipitação mensal de 300, naquele limite de 300 milímetros,
você vê a quantidade de eventos extremos que teve ao longo de todos os anos, né? Então, você não pode falar explicitamente, você tem um ano, estamos enfrentando algo anômalo, que nunca foi observado. Então, ao longo de todo o período da série da Exalc, que é uma série extremamente importante, né? Extremamente valiosa pelo período de amostragem, você vê a distribuição de eventos extremos, tanto úmidos quanto ali embaixo os vermelhinhos, abaixo, né, valores extremamente baixos, todos os anos observados, todos os eventos observados. Pode passar, Jorge, por favor? Aqui é só não vou me ater, mas, enfim, na apresentação tem, depois, se os senhores desejarem, vai estar, né, disponível, mas o que cada um desses métodos aplicados mostra, né, qual que é a aplicabilidade de cada um. Pode passar. Bom, aqui visualmente, esse também é bastante interessante, né, a análise de 93 a 23, mostrando ali a tendência de queda das precipitações anuais, né. Apesar de termos, né, mostrado que tem os pontos fora da curva, tanto secos quanto úmidos, visualmente tem uma tendência de diminuição das chuvas ao longo desse período 93 a 2023. Pode passar, Jorge? Agora, se você dividir essa série em períodos secos e úmidos, em cima você tem a tendência de precipitação do período úmido. Visualmente também ela mostra, né, dos períodos úmidos, uma tendência de queda da frequência dos períodos úmidos. E embaixo, você pegando só a parte seca, você vê que não tem mudança no comportamento histórico dessa série. Então, o seco, ele tem o mesmo comportamento ao longo de todo o período, todo o tempo analisado. Bom, isso é a questão visual. Agora, se a gente aplica isso, Jorge, por favor, esse método, né, do TEIO-100, tem a parte visual, que a gente vê a tendência de queda ali, mas o valorzinho ali, ó, menos 0,2 que ele está dando, quer dizer que estatisticamente ele não mostra tendência de queda. Para ele, se você olhar com base só nessa estatística desse método, ele não mostra tendência de queda, tá? Apesar de visualmente estar mostrando ali, tá? Jorge. Aqui também uma divisão ali no passado, né, 95 e tal, visualmente também parece que tem uma tendência de mudança no comportamento dessa série, né? No passado tiveram mais eventos extremos chuvosos. À medida que você vai avançando no tempo para o presente, você vai vendo que esses picos, né, vão se deslocando, ficando mais entre ali 1.250, 1.400 da precipitação anual. Claramente uma tendência de mudança de comportamento, digamos assim. Sim, estatisticamente, dependendo do método, mostra que não há mudanças, né, como a gente viu anterior, mas outros métodos e análise visual mostra que existem tendências de diminuição dos eventos extremos úmidos, mas que os eventos extremos secos, a seca permanece estacionária ao longo de todo o período. Pode passar, Jorge. Bom, as conclusões: nos últimos 106 anos, 55% dos meses, principalmente abril a setembro, chuva acumulada menor que a média na série histórica. Não há alterações estatisticamente significativas na tendência e nas métricas de chuva acumulada anual, né, com base nessa série da Exalc nos últimos 30 anos. Nas últimas 2 décadas, 2003 a 2023, há mais anos secos em comparação ao intervalo 93-2002. Certo. O Daniel, então, o posto está presente, o Eduardo, da mesma área. Agradeço, Zé, as suas
explicações. Eu só vou encerrar com o seguinte, gente, só observe que quem leu deixa eu parar aqui a apresentação, facilitando essa conversa. Parar. Bom, só fechando o que eu disse, quem leu a reportagem, vou observar que o senhor Zufo até observou que a questão que é um período seco, o que nos causa um incômodo é quando ele fala desse período exato de periodicidade, porque se a gente observar a série histórica, a gente não enxerga isso, né? E quando ele fala que 25 e 26 será seco, fica difícil a gente acreditar, né? Pode ser pior até, porque não bate com o que a gente enxerga para trás. Então, talvez ele tenha um modelo muito robusto que a gente desconhece. Acho que era o caso dele vir a público, né? Principalmente nos meios mais técnicos, esclarecer isso, né? Porque eu sei que gerou um certo desconforto no pessoal. Puxa, mas vai ser essa seca mesmo? Vai ter? E se não tem depois? Cai em descrédito, né? A ciência, né? A própria ciência. Então, a gente tem que ter um pouco mais de cuidado com isso. Você me perdoa o meu desabafo aí, mas é que tem hora que a gente tem que ter coragem e falar o que está pensando. E tomara que eu seja não é desmentido, que eu estou dizendo é ser todo o contrário. Vou torcer por isso, sabe? Que realmente o José e o Noé têm essa periodicidade que ele preconiza. Eu tenho humildade para aceitar aqui, na frente de todo mundo. Obrigado, gente. Jorge, como você colocou, ele está prevendo esse extremo, 25, 26, mas historicamente já ocorreu coisas piores, e, enfim, não é assim, né? Não quer dizer que está mudando e vai ser assim, pode ser, pode não ser, enfim. Exato. É o que a análise da série histórica mostrou, né? Exato, a gente não tem, baseado na série histórica, como prever que vai ser péssimo, bom ou ruim nesses 2 anos. Não tem. Até porque já teve 2 anos secos agora, quer dizer, então a história dos 7 anos, 11 anos. Não, eu, sinceramente, como leigo, tentei, fiz várias mágicas com os dados, eu não consegui enxergar aquilo lá. Mas tudo bem, eu sou leigo, né? Agora quem é de direito, quem é pesquisador, conhece o método estatístico avançado, está mostrando isso. Eu não sei se o Felipe, o Paulo, que esteve conosco lá na reunião do GTP Visão, quer fazer alguma colocação, senão eu paro por aqui e fica aí o desafio para a gente. Aliás, a Daniele vai continuar pesquisando e vai escrever um artigo em revista especializada para ter mais gente conosco tocando ideia e criticando, tá? Então já definido isso também, que ela vai dar continuidade nesse trabalho e vai publicar. Tudo bem? Então, Alexandre. Jorge, da minha parte não tem nada, acho que você fez boas colocações aí do que a gente tinha conversado na reunião e parabenizo aí pelos complementos, tanto seus quanto do Zé Eduardo. Obrigado. Ok, obrigado. Jorge, então, da minha parte também não tenho o que falar. Eu acho que a sua exposição foi muito abrangente. Tá? Parabéns. Ok, Paulo, obrigado. Então, gente, até a próxima. Muito obrigado aí, Jorge, pessoal dos reparos, que comentaram, agradecer a GT Previsão, que tem, né, se debruçado, inclusive, quem quiser se debruçar ainda mais tecnicamente sobre esses dados, né, o colega colocou aqui no chat, né, quanto a gente trabalha com dados, e dizer o quanto essa Câmara é isso, é um democrático, né, para diversas simulações, visões, utilização de modelos. Acho que podemos, sim, em breve, convidar o professor Zufo para fazer uma apresentação, né, fazer aqui a sua visão também, para se somar às demais. Acho que o Marco falou agora há pouco, tudo pode acontecer, pode ser pior, pode ser melhor. Então, quanto mais visões a gente ouvir, quanto mais elementos a gente ouvir, acho que subsidia nós aqui do comitê, naturalmente da CPMH, a nós tomarmos a decisão. Né? Nós não somos aqui, vamos dizer, juízes para dizer quem está certo e quem está errado. O que nós queremos mesmo é quanto mais opiniões possíveis, racionalidade, metodologia, e que a gente possa não gerar nenhum tipo de alarde, tanto desnecessário, quanto também ofuscar uma situação que é real e dizer que está tudo bem. Então, acho que eu falo do Jorge, né, tenho certeza que é nessa direção, com certeza, né, Jorge? Me corrija se eu estiver equivocado aqui. É isso mesmo, perfeito. Muito bom. Bom, seguindo em frente, então, caminhando aqui para o nosso penúltimo item da nossa pauta, eu agora gostaria de convidar essa situação, então. Eu acho que conseguiu resolver lá a questão da apresentação. Ó, já está com o logo novo agora. Ó. Quem não conhece, olha aí, ó. O logo do ASP Águas já está em tela aí, convida a Carol para a apresentação. Então, agora que deu certo, né?
acostumar a faar SP Águas em vez de DE. Vai levar um tempo, pode ter certeza. Bom dia, então, para quem não me conhece, meu nome é Caroline, eu sou engenheira ambiental aqui da Sala de Situação PCJ, e eu vou trazer um pouquinho para vocês de como foi o cenário das bacias PCJ no mês de setembro. Então, iniciando com os dados pluviométricos, né? Pode passar. Aqui eu trouxe um gráfico com as estações que a gente monitora, no total são 36, onde nós temos a chuva nas bacias, né, a chuva acumulada até o dia 30 de setembro e a média, que são os pontinhos azuis. Então, nós podemos observar que durante o mês inteiro as chuvas ficaram abaixo das médias históricas e foram 29 dias sem registros de chuvas significativos. Pode passar. Então, aqui a gente tem a imagem, né, que é a climatologia de precipitação, e para as bacias PCJs eram esperados acumulados entre 50 e 100 milímetros por mês de setembro. Só que o que realmente aconteceu foi que foi registrado de 0 a 50 milímetros, né, bem fora do que estava sendo previsto. Então, aqui a gente trouxe o monitor de seca da ANA, né? Pode passar mais um para focar na sala de situação. Então, focando aqui nas bacias PCJ, o monitor de seca da ANA traz que para o mês de agosto, né, que é referente ao mês de agosto, esse mapa, nós nos enquadramos numa seca fraca, mas esse cenário é para a bacia no todo, mas nós sabemos que muitos municípios da bacia, ela já se enquadra, né, numa seca grave ou numa seca extrema, porque já tem muitos municípios fazendo, né, a racionalização da água, tendo prejuízo em plantações e etc. Pode passar. Agora vamos falar um pouquinho dos dados fluviométricos. Fazendo uma análise histórica das vazões, a gente sempre traz, né, esse comparativo por década, onde a gente escolhe estações por toda a bacia para fazer essa comparação, e para escolher essas estações a gente leva em consideração a série histórica, porque quanto maior a série histórica, melhor fica a comparação, né? Então, para a estação Posto Rio Jaguari e Lister, no mês de setembro, nós tivemos uma vazão média de 4,23 metros cúbicos por segundo, o que ficou abaixo de todas as vazões médias de todas as décadas anteriores. Para o posto Rio Atibaia acima de Paulínia, também nós tivemos vazões médias abaixo das últimas décadas, sendo a vazão registrada de 10,43 metros cúbicos por segundo. A mesma coisa aconteceu para a estação Rio Piracicaba em Ártemis. E para a estação Rio Jundiaí Itaici, nós fazemos a comparação com os últimos 10 anos, porque ela é uma estação com uma série histórica um pouco mais curta. Então, comparando com os últimos meses, né, nos últimos anos, nós tivemos a vazão média abaixo, né, em relação ao mês de setembro, e a vazão registrada para essa estação em 2024, setembro de 2024, foi 2,73 metros cúbicos por segundo. A estação Rio Capivari Sabestre Montemor, nós fazemos a comparação utilizando os últimos 7 anos, e também, né, está abaixo do último ano, 2023, só que acima de 2022 e 2021. Então, agora falando um pouquinho sobre o sistema Cantareira, aqui nós trouxemos o gráfico das afluências médias ao sistema Cantareira por década, né? Então, a linha laranja, ela representa o mês do ano de 2024, a linha roxa, o ano de 2023, e as demais linhas são as médias por década. Então, setembro de 2024, ela registrou uma vazão afluente menor do que os últimos meses e décadas. Aqui é o gráfico do sistema equivalente, onde a gente tem, né,
os dados de vazão afluente e descarregada e do volume armazenado. Então, a vazão média natural do sistema equivalente para o mês de setembro de 2024, do ano de 2024 foi 5,64 metros cúbicos por segundo. A vazão média da transposição foi 7,64 metros cúbicos por segundo. A vazão descarregada, 9,78. E a média do túnel 5, 26,70 metros cúbicos por segundo. Então, aqui nós trouxemos o gráfico dos volumes utilizados, onde nós podemos observar que em setembro a gente usou 18% a mais do volume que foi usado em setembro de 2023. E aqui nós também fazemos uma simulação, só que em vez de utilizar o que realmente está sendo descarregado, que hoje é 12,5, nós realizamos a simulação com uma vazão descarregada de 10 metros cúbicos por segundo. Então, fazendo essa simulação a partir do dia 1º do 10, nós chegaremos no dia 31 do 10 com um saldo disponível de 24,78 hectômetros cúbicos, e chegaremos no dia 30 do 11 com um saldo negativo. Na nossa simulação, o saldo passa a ser negativo a partir do dia 29 de novembro. Pode passar. Aqui também nós fazemos uma simulação com as vazões, no outro era o volume, aqui é a vazão. Então, com essa vazão média descarregada de 10 metros cúbicos por segundo, fazendo a simulação com essa vazão, nós chegaremos no final do período, no dia 30 de 11 de 2024, com uma vazão média disponível de 9,25 metros cúbicos por segundo. Aqui a gente faz o acompanhamento das vazões médias nos postos de controle, conforme a resolução conjunta ANADI 925 e 926. Então, para a estação Rio Atibaia, em Atibaia, o mês inteiro de setembro nós nos mantivemos acima do limite estabelecido pelas resoluções. Captação Valinhos chegou perto da mínima, mas até dia 30 do 9 não tinha ultrapassado a mínima. E Rio Jaguaribe, Anápolis também, próximo da mínima, mas não ultrapassou. Então é isso, pessoal. Muito obrigada. Obrigado, Carol, pessoal da sala de situação. Acho que não temos nenhuma dúvida. Agradecer aqui o Massal também, Acabei não fazendo, desculpe, Massal, com várias considerações aqui no chat. Massal aqui aí, muito obrigado. Como na virtual não tem cafezinho, use o chat como vocês estão usando para fazer conversas de outros assuntos. Muito bom isso. Não temos dúvidas, então, Carol, muito obrigado aí pela apresentação. Eu vou só compartilhar minha tela aqui. Bom, chegamos quase ao fim da nossa reunião e temos aqui que fazer uma avaliação em virtude de tudo que conversamos sobre as deliberações das vazões. Hoje, o que nós temos é o cenário, aquela fotografia, dei uma olhadinha na rede agora, há pouco mudou, daqueles dados que a gente viu das 7h30 da manhã. Claro, todos com tendência de queda, nenhuma de subida, evidentemente. Hoje nós temos no Cachoeira e no Atibainha, somando 10 no Atibaia. Como bem falado aqui, eu até vou colocar o dado aqui, vou tirar um pouco da tela aqui, só um segundo. Eu acabei de olhar o dado de Valinhos, deixa eu só pôr na tela aqui, para a gente poder discutir. Me avise se vocês estão... Tainá, vocês estão vendo a tela do gráfico de Valinhos? Sim, estamos. Sim, Perfeito. Alexandre. Obrigado, Felipe. Bom, o que temos é o seguinte, olhando um pouco agora para a bacia da Atibaia, onde a gente fala de Jaguari. Então, hoje nós temos 10 descarregados na Atibaia. Lembrando que nós temos as limitações de extravasamento nesse trecho inicial, principalmente lá em Piracaia, mas ainda tem alguma margem, assim como na Atibainha, para caber um pouco mais de água, pelo de capacidade hidráulica de escoamento ali, sem grandes impactos nas cidades, No caso da Atibainha, Bom Jesus, e no caso de Piracaia, do Cachoeira Piracaia. Esse é o gráfico de Valinhos, ou seja, lembra que
Hoje nós estamos aí, neste momento, 9,92, né? Está variando aí 9,9, 9,92, evidente, e com claramente, né, um cenário tendencial de queda, não muito acelerado, mas de queda. O fato é que nós aqui, enquanto CTMH, temos aí a missão de zelar pela regra operativa da manutenção do 10 de média diária, não é de vazão instantânea, é média diária. Continuando esse cenário com a nossa experiência, o dado de amanhã virá com quebra dos 10, né? Estaremos abaixo dos 10 de média diária, já que desde a meia-noite de hoje, meia-noite nós estamos com 9, meia-noite 10 desta madrugada, com 9,82. Se nada acontecer e não há nenhuma previsão, nós vamos ficar na casa dos 9 e pouquinho, e, portanto, amanhã de manhã nós teríamos aí vazões abaixo, amanhã e os dias sequenciais, né, caso alguma chuva aconteça, abaixo da média. Então, eu queria ouvir um pouco os usuários da bacia do Atibaia, no sentido de qual a percepção, né, tanto da qualidade quanto da quantidade, mas principalmente em relação a essa questão aqui, né, da condenação, de tomar alguma atitude em virtude de uma vazão abaixo do que a regra mínima estabelece, né. Eu queria ouvi-los um pouco também, aí, essa NASA, né, os principais usuários da bacia do Atibaia. Alexandre, eu não sei se o Luiz vai fazer alguma fala, mas já que me antecipo, tirando, como bem você sempre fala, tirando o chapéu da CTMH e falando pela Sanasa, eu seria a favor de solicitação de um pedido de aumento da descarga de 0,5 no Atibaia. Certo. Temos aí a posição da Sanasa, né, de meio, simplesmente para manter no limiar ali, né, embora evidentemente que esse é o desafio, né, o Jorge disse, talvez tenha chuva hoje, talvez dia 11, né, e tem um tempo de trânsito de 10, 12 dias, pelo menos ali até Valinhos. Então, essa é a decisão. Alguém pode falar assim, bom, mas não tem previsão de chuva? E se essa chuva não cair? Ou seja, nós não temos condição de colocar essa água instantaneamente nesse posto, embora mesmo para amanhã, caindo de 10, também não há condição disso. Mas é a CTMH, a geradora, em nome do Comitê da Regra Operativa, junto com os vários gestores, e a própria Sabesp, tomando uma atitude, né, para tentar recompor aí os 10 e ficar meio justo na casa dos 10. E como você tinha ressaltado, se possível pelo Atibainha, né? Não é o ideal, mas para a gente não trazer maiores problemas lá para o pessoal de Piracaia. Ok. Mais alguma opinião sobre Atibaia? Pessoal de Valinhos, Sumaré, Cavaí, própria cidade de Atibaia, né? Nos ajudem a decidir aqui. É o Wagner aqui de Sumaré. Concordo com o Luiz Felipe também, tem que abrir, assim, porque se baixar mais a situação vai ficar bem pior, né? Então, a gente também pediria esse aumento. Feita aí a posição da BRK de Sumaré, concordando com a proposta da Sanasa, mais alguma consideração? Bom, pelo silêncio, entendo que há uma concordância, então faremos aí agora há pouco, logo após a reunião, um comunicado para abertura de e-mail, iríamos para 5 no Atibainha e 5,5 no Cachoeiro, né? Mantido aí o Cachoeira com 5,5, né? O Rodrigo Basso também colocou aqui no chat que ele está de acordo com a solicitação, tá, Alexandre? Obrigado, Rodrigo. Rodrigo da Hélio de Valinhos. Ok, Atibaia, diante das opiniões que temos, encaminharemos desta forma. Agora vamos olhar um pouco o outro lado, né? O Jaguari e Jacareí, tivemos aí os relatos, né, da BRK, da Prefeitura de Jaguariúna. Hoje nós estamos com 2,5, né? As captações, claro, com dificuldade, mas funcionando, né? Enfim, eu queria também ouvir um pouco a bacia de Jaguari, para a gente tentar estabelecer algum gatilho, né? Alguma condição. Evidentemente que nós estamos no limite do limite, como vocês viram, caso não tenha precipitações, nós já estamos bastante acima dos 10, né? Ou seja, nós temos que ter esse olhar também, claro, e todos eu sei que tem, do plurianual, né? Ou seja, no sentido, não é porque o PCJ tem 158 que vai querer zerar a sua cota, se sobrar melhor ainda, né? Porque pro ano que vem ela entra no cômputo geral do reservatório, mas queria também ouvir um pouco esse equilíbrio, né? Entre ter algum reservatório, as condições da Jaguari, enfim, também queria ouvi-los aí, Jaguariúna, BRK e, claro, os outros usuários
do Jaguari, como a própria Sabesp do ano de Jaguari. Bom, Eric, eu vou iniciar. Acho que a gente tem que olhar, né? O Jaguari está com tendência à queda, não o valor em si, mas a tendência. Né? Ele está com muita tendência à queda. Ontem ele estava com 2,2, anteontem, né? Hoje já está com 2, e essa tendência preocupa. Então, eu entendo, né, a questão do Cantareira, a gente tem que trabalhar, e a gente trabalha, né? Nós, da CTMH, trabalhamos muito com o pé no chão, mas devido a essa tendência aí, se possível, né, a gente abrir mais um pouco, seria bom. Qualquer coisa, se chover, ou se a gente vê, aumento não vai ter, né, mas aí a gente para por aí, né, mas devido a essa tendência, eu creio que seria prudente a gente abrir mais um pouco. Aí a posição da BRK, temos outras opiniões. Só sobre o Jaguari para contribuir, né, com o Eric disse, sempre pé no chão, isso mesmo, muita racionalidade. Nós fizemos, né, a abertura de 0,25, né, na terça-feira, se não estiver enganado, terça ou quarta, né, então vamos dizer, de certa forma, tem que lembrar também o seguinte, né, a BRK, a Foz do Jaguari está a 180 quilômetros do pé da barragem, mais ou menos, né, então, evidentemente que o 0,25, o 0,5, isso, com essas altas temperaturas, etc., eles se diluem muito ao longo dos 180 quilômetros e acabam fazendo um efeito prático muito reduzido lá na Foz, próxima à Foz, mas ele tem um papel importante de estancar a velocidade de queda, né? Não vai fazer subir, mas reduz a velocidade de queda, né? E esse 0,25, que a gente abriu agora e tinha aberto outra semana, ainda não chegaram lá na Foz, estão acontecendo o rio ainda, embora, claro, como o Eric disse, seja mais lá montante ou na voltagem jusante, o cenário tendencial é um cenário de queda não acelerada, mas queda devagarzinho. Isso, né? Mais alguma opinião? Alexandre, obrigado, Felipe. Alexandre, eu tô com o Eric nessa, muito porque a gente está falando em horizonte de chuvas, mas elas não devem ocorrer, pensando realisticamente, pensando como anda o clima aqui na região, principalmente aqui na nossa região de Jaguariúna, que a pluviometria é sempre baixa, né? Acho que a gente não dá para apostar num horizonte de chuvas antes de uma semana. E isso aí vai apertar bastante. Eu acredito, o Poço de Buenópolis deu uma pequena reagida hoje pela manhã, né? Mas eu acredito que uma abertura, assim, não imediata, no máximo, até o próximo sábado, ou emitir um comunicado amanhã para dar abertura no sábado. Eu acho que tem que ter uma abertura aí, nas próximas, 24, 36 horas, tem que ter uma abertura no Jaguari, porque eu acredito que a situação essa tendência de queda vai continuar muito aguda, como o Eric citou, né, nos próximos dias, e